Se você está ouvindo uma chuva caindo lá fora, porque de fato está caindo uma chuva lá fora, sim, tem uma chuva caindo lá fora, está caindo aqui nos estúdios da Sincero Produções, mas não vai afetar a gravação. Está começando mais um painel sincero aqui para vocês, comigo, Adiel Reis, o comentarista sincero, e muita gente está me perguntando, mas Adiel, cadê o painel tático? Painel sincero, se fosse para ser tático, tinha uma mesa aqui, tática que não da Globo, com um grande bolinho gigante aqui pra gente analisar os times aqui, olha só. Trovão. Ele está concordando, painel sincero, não tático. Antes da gente falar o personagem desse episódio, obviamente você já sabe que está escrito na thumb, está escrito também no título desse vídeo, mas a gente precisa fazer um mistério aqui. Eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, se inscrever no canal, deixar o like, é isso. E não se esquece de seguir o Mermadores no Instagram, é lá que a gente divulga a nossa agenda, a nossa programação, nossos vídeos, enfim, tem muita coisa legal lá. E segue esses dois caras aqui, ó, o Estevão e o Cássio. Porque eles têm dois quadros aqui no canal do Mermadores também que são muito legais. Inclusive o dossiê do Cássio essa semana foi sensacional, viu? E do Estevão também foi, né? Porra, o cara produziu ali sobre o Beckham, foi sensacional. Foda, de verdade. Roda a vinheta, meu editor. Pra gente começar mais um episódio do Painel Sincero aqui pra você, a gente pensou bastante e nós escolhemos Oswaldo de Oliveira. Mas como quem manda nesse canal, nesse produto, é o hype, Julian Nagelsmann foi demitido. Julian Nagelsmann foi demitido pelo Bayern de Munique. Acertei, né? Ele foi demitido pelo Bayern de Munique essa semana. Então a gente vai analisar ele para aproveitar o hype, para aproveitar aí o engajamento, visualizações. É nóis. E como tradição neste canal aqui, a gente vai dar uma lida na ficha rapidinho aqui do treinador, só para você entender quem é esse cara aí que tá aí aparecendo aí na foto aí, de onde ele veio, como ele surgiu, para onde ele vai agora, já que ele tá desempregado. E mesmo desempregado ele ganha mais do que eu e você. Julian Nagelsmann, vamos fechar aqui que a gente vai chamar ele de Julinho aqui, como os meninos fazem nas lives. E a gente fez um jogo do Bayern de Munique contra o PSG pela Champions, e era difícil ficar repetindo o nome dele várias vezes, a gente fez um acordo de chamar ele de Julinho, e aí é Julinho. Nosso querido Julinho é um ex-jogador, como jogador obviamente não deu muito certo, por isso que ele é um ex-jogador, só que ele for mais... A aposentadoria dele aconteceu prematuramente por causa de lesões no joelho. Quem nunca, né? Então ele teve que se aposentar prematuramente aos 20 anos de idade. Foi aí que ele conheceu esse cara aí, ó, Thomas Tuchel, no Augsburg. E ele trabalhava com ele como auxiliar na equipe alemã. Ali em 2008, 2009, ele trabalhava já com esse cara aí. Destino, hein? O mundo dá voltas, ele não gira, ele capota. Em 2010, ele foi chamado para trabalhar no Hoffenheim como uma das categorias de base, tendo ali o mesmo cargo que ele tinha no Augsburg, só que agora por conta própria. Sai da sombra do Tuchel. O tempo foi passando, ele foi promovido ao cargo de auxiliar técnico do time principal. Foi nesse tempo aí que ele recebeu o apelido de Mini Van Gaal. Mini Van Gaal. Pelo goleiro Tim Wiese, que atuou pelo Hoffenheim até 2014. Esse cara aí, ó. Esse cara que tá aparecendo aí, apelidou Julinho de Mini Van Gaal. Acho que é porque era difícil chamar Julian Nagelsmann, né? Deve ser difícil até para os próprios alemães. E em fevereiro de 2016 ele foi de fato confirmado, ele foi efetivado, teve a carteira assinada como técnico do time principal do Hoffenheim. E aí, meu amigo, com 28 anos ele se tornou o treinador mais jovem da história da Bundesliga. O cara é fera, hein? Com 28 anos de idade, ele assumiu um time principal numa das maiores ligas de futebol do mundo, que é a Bundesliga, aquela liga que todo mundo sonha em ganhar. Eu nunca ganhei no Bomba Pet. Isso até hoje me traumatiza. Na primeira temporada ele já fez história. Ele deu uma de Anderson Moreira e salvou o Hoffenheim do rebaixamento. Isso você quer fazer história, salvou o Hoffenheim do rebaixamento. Isso aqui não é uma crítica não, isso não é sarcasmo não, isso é verdade. Ele salvou o Hoffenheim do rebaixamento. Antes dele assumir, o time estava com 70% de chance de cair, ele conseguiu salvar e foi histórico, viu? E já na temporada seguinte ele conseguiu levar o próprio Hoffenheim a disputar a Liga dos Campeões. Esse cara, ele já despontava como uma promessa, viu? Esse talento todo do rapaz chamou a atenção de alguns clubes da Europa. Entre eles o RB Leipzig, que estava precisando de um treinador moderno, da cara da Red Bull, né? Pode falar a marca aqui? Bom, porra.
Vamos falar. Foi então que em 2018 ele foi contratado pelo RB Leipzig e aí ele conseguiu classificar a equipe para a Liga dos Campeões do ano seguinte, tanto que chegou à semifinal dessa Liga dos Campeões e só foi derrotado pelo PSG, aquele PSG de Neymar e Mbappé que perdeu para o Bayern de Munique a final. Aquela edição que aconteceu em Portugal lá, que a fase final foi toda em Portugal, pandemia e tal. Para quem não acompanhava o futebol alemão, realmente o nosso querido Julinho não era conhecido mesmo e despontava aí como uma surpresa. Mas quem já conhecia e acompanhava o futebol alemão sabia que ele era um grande treinador e que prometia fazer muita coisa se pegasse um elenco de fato de peso assim, uma equipe grande de verdade. Nada contra o RB Leipzig, viu? E foi nisso que o Bayern de Munique apostou, tanto que em 27 de abril de 2021, o nosso querido Julian Nagelsmann acertou a sua ida para o Bayern de Munique. Ele assumiu o clube em junho daquele ano, assinando um contrato até 2026. Alerta de spoiler. Não vai até 2026 mais, não vai. O contrato custou a bagatela de 25 milhões de euros ao time bávaro pela rescisão contratual. Toma, 25 milhões de euros. Eu nem sei quanto isso dá na conversão e vai aparecer aí na conversão do dia que eu editei o vídeo, né? Nem do dia que eu gravei, do dia que eu editei, viu? Essa cifra fez com que o nosso querido Julinho fosse o treinador mais caro do mundo na época. E aí? Vai dizer que o cara chegou como promessa, entendeu? O cara chegou pra somar, chegou pra multiplicar. O pessoal queria que ele fosse campeão do mundo em cima do Palmeiras, pô. O cara chegou, é foda, né? Obviamente que ele chegou com uma pressão assim poderosa, né? Ele estava substituindo o Hansi Flick, o cara dos 8-2 no Barcelona, de Messi, Suárez e companhia lá, aquela goleada histórica, o melhor time da Europa naquele ano. Enfim, Hansi Flick foi assumir a seleção da Alemanha e tinha uma vaga aberta. O Bayern contratou o melhor que eles acharam, que de fato era, né? Era o melhor treinador da Alemanha naquele momento. E você pode estar se perguntando, mas o que Julian Nagelsmann ganhou? Ganhou o quê? Aquele famoso quadro que eu acho que vai virar um mini quadro dentro do quadro do Meio Armadores aqui dentro do painel sincero? Ganhou o quê? Bota uma vinheta aqui. Ganhou o quê? Julian Nagelsmann sim, ganhou alguma coisa. Ele é campeão da Bundesliga. Ganhou em 2021, assim como ele ganhou a Supercopa da Alemanha 2021 e 2022. O cara tem título, é copeiro, não é como muitos por aí, viu? Ele tá com os títulos, isso é que importa. Sim, chegamos na parte crucial desse quadro, que é analisar o estilo de jogo do Julinho, inclusive com fotos. Julian Nagelsmann é um cara das tecnologias, é um cara, como eu disse, que usava os aplicativos aí de manager para fazer os seus times de fantasias aí, conquistar ligas aí e ganhar dinheiro pelo mundo afora. Mas brincadeiras à parte, sim, ele gosta das tecnologias e usa elas para tomar decisão, viu? Para montar as estratégias com base em estatísticas. Obviamente que não é só nisso. Mas ele é um cara que colocou um telão no campo de treinamento do Hoffenheim. Olha a foto aí. Olha as fotos aí. Tem essa, tem outra. E não é para assistir um filme depois do treino. Isso aí é para analisar o que os jogadores estão fazendo de correto e de errado durante os treinamentos para não errar no campo. Se essa moda pega, as lojas que vendem telões aí já podem começar a oferecer para os treinadores aí mais novos aí. Olha o trovão, olha o trovão, olha o trovão. Ele dizia que os telões eram uma ferramenta que diminuía o tempo de duração das pausas entre os treinos, porque se tornava mais dinâmico, era uma forma de apresentar para todo mundo de uma vez a ideia que ele queria. Então ele simplesmente levou um data show para a beira do campo. Genial, né? Obviamente, não sei se foi o primeiro, porque o Guardiola também fazia essas coisas, assim, mas ele utiliza bastante a tecnologia. E aí você se pergunta, seria esse cara o homem que trouxe as jogadas do computador, dos videogames, para a vida real de uma forma perfeita? A resposta é não sei, porque ele foi demitido. Mas enquanto fez, deu certo. Se a gente for analisar taticamente aqui, na época do RB Leipzig ele variava muito entre o esquema de 4-4-2, quando não tinha a bola, bem defensivo, e um 3-4-3 e até um 3-3-4 ultra ofensivo quando ele precisava ganhar. E essas são fotos da mesma partida, viu? Começando no 4-4-2, você está vendo aí. Depois ele virava um semi-3-4-3, vamos colocar assim, que ele usava muito o apoio dos laterais. Angelinho, esse carequinho aí, esse calvo, o Estevão gosta dele. Ele foi um jogador que foi muito potencializado pelo Nagelsmann na época em que ele treinou o RB Leipzig, viu? E aí o 3-3-4, ultra ofensivo, assim, fica 3 jogadores defendendo, o resto vai pro ataque. Era isso que ele fazia. De maneira doida, sim. A gente fazia muito isso no videogame, né? Mas
Na vida real, ele foi o primeiro. Obviamente que o 3-3-4 é lá antigo, mas a questão é de ultra-ofensividade mesmo. Ele é uma coisa antiga de uma forma moderna. E vinha dando certo no RB Leipzig, tanto que chegou a semi das Champions aí, mas não conseguiu avançar para a final. Se a gente observar bem nessa foto aí, na verdade é um 3-1 e o resto, né? São ali 3 zagueiros, um no meio campo, o resto vai pro ataque e meio que foda-se. Ele só queria fazer o gol, mas tinha sim um princípio de organização. Sim, tinha um princípio de organização. Você não critique a bagunça organizada dos jogadores. Fernando Diniz mandou um abraço pra você, hein? Inclusive, só fazendo jabá aqui, se você quiser assistir o painel sincero do Fernando Diniz e ainda não assistiu, você não deveria estar aqui, viu? Deveria estar assistindo o primeiro painel sincero do Diniz, que é o melhor episódio desse quadro, para depois vir entender o Julian Nagelsmann, viu? Diniz é prioridade. E a famosa marcação alta, marcação pressão, ele gosta de utilizar um losango pelo meio, marcando a defesa, a saída de bola da defesa adversária com o apoio dos laterais. Ou seja, ele é meio doido porque ele coloca o time sempre no campo de ataque o tempo todo. E obviamente, se os times adversários estudarem utilizar a velocidade dos pontas, eles conseguem se sobressair deixando no mano a mano. Mas aí é questão de também tentar entender esse ponto fraco, porque não é tão fácil assim. Mas tem, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. E foi com essas ideias que ele chegou ao Bayern de Munique, priorizando sempre uma saída com 3 jogadores, não especificamente 3 zagueiros. Tem casos específicos, como por exemplo essa partida contra o RB Salzburg na Liga dos Campeões, em que ainda o Lewandowski jogava pelo Bayern de Munique, que ele colocou apenas um zagueiro e 2 laterais fazendo essa saída de bola. Ele colocou esses 2 laterais, o Pavard e o Hernandez, para fazer a saída de bola de 3 junto com o zagueiro de origem, que é o Sully. Sim, ele queria dar dinamismo à saída de bola, por isso ele aproximou 2 jogadores pelo meio, Kimmich e Musiala. Então não é uma saída de 3 assim especificamente, é uma saída com 5 jogadores, mais 4 jogadores de toque de bola e apenas um jogador que em teoria tenha uma certa deficiência no toque de bola, que é o Sully, mas também o Sully é um grande zagueiro e portanto ali toda a saída de bola estava projetada para que funcionasse dessa forma. Sim, ele queria dar mais dinamismo e velocidade na saída de bola. E os outros jogadores estavam esperando a bola no campo de ataque. Ah, mas então isso é uma bagunça? Não, não é uma bagunça. Muito pelo contrário, seu perninha, como diria aquele grande treinador. Pare de exigir do cara. Isso aqui é longe de uma bagunça. Ele conseguiu colocar todos esses 5 atacantes em posições que eles se sentiam ou se sentem confortáveis dentro de campo. Não existe aqui jogador correr na posição do outro. Cada um sabe o que fazer dentro de campo. Isso em teoria. A gente sabe que na prática alguns jogadores não gostam do Julinho, né? Mas em teoria é isso, tá? Nosso querido Nagelsmann implementou uma forma de que 3 jogadores saíssem com a bola, 2 jogadores no meio campo para dar esse condicionamento, tanto pela esquerda quanto pela direita, para proporcionar velocidade, e com 5 atacantes ter essa superioridade numérica, um termo muito conhecido aí, um abraço, Tite. Pois é, chegamos numa parte aqui da análise que a gente fica falando, mas isso qualquer treinador sabe, superioridade numérica, jogar no 3-2-5 não é nenhuma novidade. Então, isso talvez de fato não seja nenhuma novidade, também não seja o diferencial do nosso querido Julinho. É difícil até falar, porque ele foi um treinador que chegou, despontou com ideias novas, mas ideias novas entre aspas. E bota aspas nisso, porque ele simplesmente aproveitou coisas que assim, já eram utilizadas ou foram deixadas para trás. Por exemplo, o esquema 3-3-4, por exemplo, ele era muito utilizado na década de 60, 70. E aí voltou a ser utilizado por ele agora e alguns treinadores do mundo também utilizam. Mas a questão é que o fato principal, o diferencial do Julian Nagelsmann em relação aos outros treinadores é o uso da tecnologia, o uso das estatísticas, estudar o adversário, saber os pontos fracos e fortes do time adversário e passar isso de uma forma bem dinâmica e didática para os seus treinados, para os jogadores, para o time ou para o ex-time. E por que um cara tão bom como Julian Nagelsmann foi demitido do Bayern de Munique? Um cara que é 100% na Champions, um cara que conseguiu eliminar o PSG de Neymar, Mbappé e Messi, se bem que o Neymar não estava e o Messi sumiu da partida, mas enfim, ele conseguiu anular esse grande time e conseguiu se classificar com superioridade, tanto dentro quanto fora de casa, inclusive, com as 2 vitórias nos 2 jogos. A resposta é muito simples. O cara não era um bom
ar-condicionado. E fica o questionamento. Obviamente, o que eu vou falar aqui é o que saiu nas notícias, foram os fatos que foram narrados por alguns portais aí, inclusive jornais alemães e tal. Mas a gente já sabe, e como muitos jogadores dizem, não é toda a verdade. Mas é o que saiu, é que a gente não pode teorizar muito, senão fica no campo hipotético e não fica legal pra gente. Então vamos ver, analisar o que saiu. E o que saiu foi o seguinte. Segundo o jornal Bild, Bild, eu não sei como se fala, Bild? É Bild. Segundo o jornal Bild, ele estava tretando com 6 jogadores do elenco já tinha um tempo. A treta mais velha deles era com esse cara aí, ó, o Manuel Neuer. Que, diga-se de passagem, não dá para tretar com o Manuel Neuer, né? O cara tem uma história no Bayern de Munique. O cara é multicampeão, é um herói, é praticamente uma unanimidade no clube. Mas além do Neuer, tinha outros 5 caras, né? Entre eles o Mané, recém-contratado, Musiala, promessa do clube, o Gnabry, que é um jogador de velocidade e era reserva, dono daquela loja de móveis, o Leroy Sané, e o goleiro Ulreich, também, né? Goleiro reserva do Bayern de Munique. Essa turminha do fundão aí que acabou tretando com o nosso querido Julian Nagelsmann. Bom, a gente não sabe tudo o que aconteceu, a gente não sabe o tamanho da treta, a gente não sabe se teve discussão, enfim. Mas o fato é que Julian Nagelsmann foi demitido do Bayern de Munique, pegou suas contas, está com seguro-desemprego, está desempregado, está no mercado agora disponível para negócio. Mas ele é caro, hein? Os serviços do homem é caro, eu acho que por causa do telão, né? Há quem diga também que o João Cancelo, que acabou de chegar no Bayern de Munique, também estava meio que chateado por não ter o devido protagonismo dentro da equipe, né? Um momento sincero aqui agora para falar que a verdade é que em todos os times do mundo, em todos os times de futebol do mundo, apenas os 11 titulares, os 11 que começam aquela partida, aquela determinada partida, são de fato felizes na equipe. Quem é reserva não está satisfeito com a ideia de começar uma partida no banco. E tem até um certo ponto isso é bom. Ativa a competitividade individual entre os jogadores, entre o elenco e melhora o desempenho do time no geral. Mas depois que passa de um certo ponto, depois que começa a criar uma certa rixa com o treinador, isso acaba ficando um pouco complicado de se gerir. E isso não é qualquer treinador que consegue gerenciar de uma maneira positiva. E dependendo do tamanho do jogador, e sim, eu estou falando do tamanho da imagem do jogador dentro do clube, da história, como o do Neuer, por exemplo, como o do Reich, que querendo ou não, sim, tem história, já é jogador do Bayern há bastante tempo. O próprio Mané, que contratado a peso de ouro pela equipe alemã, é preciso ter um pouco de cautela e saber trabalhar da melhor forma possível. E eu acho que isso não foi feito pelo nosso querido Julinho e sua comissão técnica. E talvez tentou ali, teorizando um pouco, levar com a barriga até o final da temporada. Mas existe sim uma possível justificativa para essa demissão abrupta do treinador de 33 anos da equipe do Bayern. Se você pensar comigo aqui, a diretoria pensou em tirar uma peça, ao invés de, ao final da temporada, no meio do ano de 2023, essa barca toda pedir para sair do Bayern se a diretoria não demitisse o treinador. E se isso vem a público dessa forma, talvez isso causaria uma imagem péssima para o Bayern, principalmente se tivesse perdido a Champions, né? Se a gente começar aqui a imaginar, perde a Champions, não consegue ganhar o campeonato alemão, e se 6 jogadores pedem demissão ou dizem que vão sair caso o treinador não seja demitido, fica nessa queda de braço, a diretoria pensou um pouco lá na frente e resolveu cortar o mal pela semente, vamos dizer assim. Pela semente é boa, né? Tirou a semente, não pela raiz. Então acho que isso foi o fator determinante para que Julian Nagelsmann ficasse no mercado, disponível. Nosso querido Julinho aí agora tá com essa cara de triste aí. Nem sempre só a qualidade do serviço é boa, né, Kleber Machado? Então fica aí o questionamento final desse painel sincero, é saber se Thomas Tuchel já estava negociando com o Bayern, mesmo com Nagelsmann ainda empregado. Mas isso é uma polêmica para outro assunto, para outro quadro, talvez. Eu acho que eu vou perguntar do Cássio Ângelo se ele pode fazer um dossiê sobre a contratação do Thomas Tuchel, que foi contratado imediatamente para o lugar do nosso querido Julinho no comando técnico do Bayern. Mas é isso.
Está acabando mais um episódio do Painel Sincero aqui para você. Esse Painel Sincero feito muito especial. Nós analisamos a carreira do Nagelsmann, o jeito de jogar dele de uma maneira assim superficial, mas deu para entender que são ideias inovadoras, entre aspas, mais a tecnologia. Julian Nagelsmann é um treinador que usa a tecnologia a seu favor e aprimora as suas estratégias para melhorar o time dentro de campo. A ideia dele é sempre otimizar o tempo de trabalho e potencializar mais os jogadores no treinamento através das suas individualidades. Nossa, eu falei bem pra caramba, né? Hoje foi foda. Hoje foi. E eu pediria para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o Meio Armadores nas redes sociais, seguir o Estevam, seguir o Cássio, me seguir no Instagram também, eu tô sempre publicando coisas lá. E diz aí nos comentários quem você quer que seja analisado, destrinchado, comentado aqui, de uma forma bem sincera aqui no nosso quadro. É só responder nos comentários ou mandar lá no direct do Meio Armadores, viu? É muito importante. Sua opinião é muito importante para nós. Não perca o próximo Painel Sincero com uma grande personalidade, com um grande treinador, com um grande time do futebol mundial. Eu vejo vocês lá, viu? Até a próxima.